consola e nos abençoa. Oramos em nome de Jesus, agora e para sempre. Amém. Vamos dar início, juntamente com a igreja, cantando o hino de número 20. Convido o presbítero, nosso irmão Cláudio, para, juntamente com a igreja, cantarmos o hino de número 20. Livre de pecado vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Queremos cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Maravilha, agora sim, o primeiro amém foi para mim mesmo, mas esse segundo amém foi para Jesus. Aleluia. Vamos cantar com bastante alegria o hino de número 20, um hino muito conhecido, né? Olhai para o Cordeiro de Deus. Em pecado vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para me salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis testados em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis cansados em este vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divinal amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de
Glória a Jesus. Meus queridos, estamos adorando o Senhor Deus nessa noite de um maravilhoso culto de ensino. Então, cantando o segundo hino de número 200 da nossa harpa, nós vamos estar convidando aqui nosso companheiro de ministério, presbítero Wagner, cantar o hino 200. Eu acho, no meu entender, que vocês estão bem lento com o ritmo, um pouquinho mais vivo aí, né? Paz do Senhor para a igreja, adoremos ao Senhor. Deus amigo é Cristo, carregou com a nossa dor, Ele nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, Cristo prova nos mostrou, dando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, nos em vida e no futuro, nem podemos alcançar. Aleluia. Glória a Jesus. 151. 151. Ainda adoremos ao Senhor com esta mesma alegria. Glórias ao nome do Senhor Jesus para todos sempre. 151. Fala, fala, Jesus querido. Glória a Jesus. Fala-me hoje sim, fala com sua bondade, fica ao pé de mim,
tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom, quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te de pôr. Fala-me cada dia em eterno tom, ouvindo a voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me gravemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Aleluia! Cada dia louvando ao Senhor e recebendo dele a alegria. Hoje, pela nossa escala cooperação das congregações Campos Elíseos, ali o nosso evangelista, irmão Claudinei, seus obreiros, e os irmãos lá de Campos Elíseos, muito obrigado, Deus abençoe em nome de Jesus. Também congregação Teixeira Marques, tem alguém? Lá está o representante, nosso irmão não está bem em saúde, nos comunicou, mas tem aí um representante, muito obrigado. Independência, congregação Jardim Independência, não, com certeza não observaram. Pérola, pastor Nelson comunicou que virá numa outra terça-feira, que hoje tem uma reunião especial lá na congregação, e vai estar numa outra terça-feira pagando aí o compromisso aqui. Congregação Jardim Santo André, presbítero Von Wagner, nosso obreiro ali, e os irmãos da congregação do Santo André, Deus abençoe em nome de Jesus. As irmãs de oração podem ir se juntando para louvar o Senhor. Congregação da Vila Pisa, tem alguém? Alto dos Laranjais,
Um Aparecido, tem alguém? São esses os nossos irmãos. Lá de Cordeirópolis, também está aqui o pastor Nascimento, os obreiros de lá, e todos os irmãos vieram de Cordeirópolis, que assumiram o compromisso de juntamente, toda a primeira terça-feira do mês, estar aqui. Fizeste bem em vir, e nós alegremente recebemos de coração, com alegria. Deus abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado, irmãos, pela cooperação nesta noite. Joel, tira semáforo, pastor Joel. Tem mais alguém? Só tu? Muito obrigado pela cooperação, em nome de Jesus. Então, as irmãs louvando ao Senhor. Tem alguma irmã que vai louvar o Senhor? Tem? Já mandou o CD lá para cima? Deus abençoe. Então, vamos ouvir agora as irmãs nesse momento, louvando ao Senhor Jesus. E depois a nossa irmã que vai louvar ao Senhor. Estaremos na sequência e na oportunidade vamos contribuir com os dízimos e as ofertas que trouxemos para a casa do Senhor.
glória ao nome do Senhor Jesus. A irmã Celina, do Campo Feliz, vai louvar o Senhor, pode dirigir-se aqui. E nessa oportunidade, o diácono toma posição e nós estaremos contribuindo com os dízimos e as ofertas que trouxemos para a casa do Senhor Jesus Cristo. A nossa contribuição é um componente do culto e é também uma expressão da nossa adoração ao Senhor Jesus. Então a irmã Celina vai louvar o Senhor, pode vir. E também está conosco hoje, visitando, Daiane Nunes Assunção. Cadê você? Por gentileza, ali está. Vamos recebê-la, saudando. Bem-vinda em nome de Jesus. Uma irmã que está aí mais próxima, cumprimenta aí a nossa irmã, agradece pela cooperação, está conosco. Jesus tem uma bênção e tem uma vitória para a senhora. Jesus dá bênção, reencontra com Jesus, né, e leva a bênção e a vitória. O Senhor da bênção está aqui. Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluias. A autoridade está nas mãos do Todo-Poderoso. Abre porta onde não tem. Se Ele fecha a porta, não tem pra ninguém. Faz o inexistente existir. O vento se cala e o mar se aquieta ao ouvir o som da sua voz. A terra se cala quando Ele fala. Quando Ele ordena, o morto se levanta. Até o surdo faz ouvir. E Ele vai na frente resolvendo tudo, quebrando muralhas, derrubando muros, operando Ele, quem impedirá? Ganha todas as lutas mesmo sem lutar. O impossível Ele faz. Um vaso quebrado Ele faz de novo. Ele é Deus tremendo e também poderoso. Usa o menino pra matar gigante. A vitória é certa, isso Ele garante. Ele é Deus de fogo, Ele é demais. Não dá pra comparar, é grande o seu poder. O mundo fala, o coxo anda, até o cego vê. E se precisa de ajuda, chama que Ele vem. Ele manda logo um anjo pra te socorrer. Onde Ele chega, sai todo embaraço. Ele corta todo laço, enche o crente de poder. E se por um momento o inimigo encosta, Jesus levanta a mão, coloca ele pra correr. Aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluias. E Ele vai na frente resolvendo tudo, quebrando muralhas, derrubando muros, operando Ele, quem impedirá? Ganha todas as lutas mesmo sem lutar. O impossível Ele faz. Um vaso quebrado Ele faz de novo. Ele é Deus tremendo e também poderoso. Usa o menino pra matar gigante. A vitória é certa, isso Ele garante. Ele é Deus de fogo, Ele é demais. Não dá pra comparar, é grande o seu poder. O mundo fala, o coxo anda, até o cego vê.
se precisa de ajuda, chama que ele vem. Ele manda logo um anjo pra te socorrer. Onde ele chega, sai todo embaraço. Ele corta todo laço, enche o crente de poder. E se por um momento o inimigo encosta, Jesus levanta a mão, coloca ele pra correr. Não dá pra comparar, é grande o seu poder. O mundo fala, o coxo anda, até o cego vê. E se precisa de ajuda, chama que ele vem. Ele manda logo um anjo pra te socorrer. Onde ele chega, sai todo embaraço. Ele corta todo laço, enche o crente de poder. E se por um momento o inimigo encosta, Jesus levanta a mão, coloca ele pra correr. A autoridade está nas mãos. Aleluias, glória a Deus. Aleluia. Esse Jesus que nós servimos, adoramos e está presente nesta noite. Convidamos a todos a estar de pé, o evangelista irmão Claudinei para fazer a oração. Tem aqui, peço a oração da igreja pela família de Sueli Araújo, faleceu hoje na cidade de Jaú. Que Deus conforte o coração dos familiares da família de Sueli Araújo. Carolina Rodrigues dos Santos, problema de saúde, tem 6 anos de idade. E aqui um pedido de oração. Quantos mais precisam? O pastor Laércio pede por sua vizinha. Um acidente, quebrou o crânio, quebrou costela, furou o pulmão. Um acidente gravíssimo. 14 dias ela não mexe nem com o dedo. Está em coma até hoje. Está em coma até hoje. Mas Jesus, Dona Isabel, Carmen, vizinha do pastor Laércio. Vamos também orar. Pastor, nosso irmão evangelista Claudinei orando. E também pelo pastor Laércio, que vai nesta noite ministrar-nos a palavra do Senhor nesta noite. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Também orar pela família do Aurindo, né? Que perdeu a filha. Amém. Vamos estar orando também. Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, na Tua presença, Senhor, aqui estamos, ó Deus. Pai amado, neste momento, Senhor, rogando a Ti, Senhor, apresentando, meu Deus eterno, esses pedidos de oração, Senhor. Meu Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor tem todo o poder e nós cremos, nós acreditamos, Senhor, na Tua glória, no poder do Senhor, meu Deus eterno. Pai querido, para confortar, Senhor, aquela família que perdeu um ente querido, ó Senhor. Pai amado, Pai santo, em nome do Teu Filho Jesus, pelo Teu poder, ó Senhor, entra com providência, consolando, confortando, meu Deus eterno, curando, Senhor, os enfermos nesta noite. Pai, a Tua igreja roga a Ti, Senhor, apresenta, meu Deus eterno, porque nós cremos no Teu poder. Diz a Tua palavra que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos, e nós cremos, nós acreditamos no milagre, Senhor. Portanto, neste momento, vai de encontro com a necessidade de cada um, ó Pai, em o nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, abençoa também a ministração da Tua palavra, que será pregada neste momento, ó Pai. Usa o Teu Filho nas Tuas mãos, como vaso, como instrumento de bênção, Senhor, para transmitir a mensagem da Tua palavra ao coração de cada um de nós, que aqui estamos, Senhor, almejando, desejoso de ouvir a Tua palavra. Fala, Senhor, com a Tua igreja nesta noite, no precioso e eterno nome do Senhor Jesus. Pai querido, abençoa o nosso pastor presidente, abençoa nosso pastor Joel, pastor Benemérito, Senhor, estenda as Tuas mãos gloriosas, abençoa toda a diretoria da nossa igreja. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, é o que nós te pedimos na Tua presença, Pai. Continua falando conosco, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Podeis assentar todos. É uma alegria, um prazer
nesta mais oportunidade que temos, ou em mais uma oportunidade que temos, né? De poder estar na casa do Senhor, para louvar, para adorar o seu santo e eterno nome. Eu quero agradecer o pastor Jurandir pelo convite, pastor Joel, pastor Jonas e todos os obreiros. Eu quero que vocês orem por mim, irmãos, porque não é fácil, vocês sabem que não é fácil. Na congregação é mais fácil, mas na sede não é tão fácil. Mas eu estou aqui, agradecido a Deus por estar neste culto tão maravilhoso, cultuando a Deus juntamente com a igreja do Senhor aqui na sede. Glória a Jesus. Você que tem a sua Bíblia aí, abra aí em Ruth, no livro de Ruth. Ruth está logo depois de Josué, Juízes, Ruth. Às vezes, amados irmãos, queremos cooperar melhor e às vezes muito trabalho estrova, pastor Jurandir, não é fácil. Muitos trabalho. Hoje nós temos um trabalho ali no horto florestal, nas terça-feira, cada 15 dias. E quando não é lá, é na vila, na casa dos irmãos. E às vezes tem dia que é nossa cooperação aqui na sede, e às vezes somos impedidos de um meio, de outro, e sempre temos lutado para cooperar, mas já passou 2 cooperações no meu tempo, que eu não pude vir aqui. Mas eu creio que os irmãos entendem, pastor Jurandir, pastor Levi, porque às vezes, ainda que lutamos, vamos e viemos e não conseguimos. Glória a Jesus. Ruth, no seu primeiro capítulo, eu vou ler no livro de Ruth, mas quero falar de Noemi. Esse texto que eu vou ler tem 2 assuntos, ou mais assuntos, muito precioso. E procurei em vários lugares, lendo, meditando, e o Senhor me deu nesse livro de Ruth, a partir do primeiro capítulo, primeiro versículo. Creio que Deus tem algo na vida de cada um de nós nesta noite. Glória a Jesus. Eu quero ler até o verso 6. Depois vamos ler mais 3, 4 versículos, do 19 ao 21. Para os irmãos entenderem. Tá bom? Então leiamos o primeiro versículo do primeiro capítulo de Ruth, que diz o seguinte: E sucedeu que nos dias em que os juízos julgava, houve uma fome na terra, pelo que o homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nome dos 2 filhos Malom e Quilion, Eufrates de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. O verso 3. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos os Malom e Quilion, ficando assim estas mulheres desamparadas dos seus 2 filhos e do seu marido.
Então se levantou ela com as suas noras, voltou dos campos de Moabe, porque na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhes pão. Vamos para o verso 19. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram em Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Porém ela dizia: não me chames Noemi, chama-me de Mara, porque grande amargura que me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar, porque, pois me chamas Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso tem afligido tanto. Amém. É um texto, amados irmãos, não muito conhecido, porque fala-se pouco a respeito desse texto sagrado que lemos. Mas eu não pude escapar deste texto, meus amados irmãos, porque eu sempre peço ao Senhor que não quero falar de mim mesmo, mas eu quero falar segundo a tua santa palavra. E peço ao Espírito Santo que me ajude, porque eu sou tão pequeno, e os irmãos sabem disso. Só sou alguma coisa porque Deus é comigo, senão nada seria eu, assim como todos nós. Eu refiro-me nesse ponto de vista, porque aqui tem homens formados, homens conhecedores, servos de Deus, e às vezes chega o dia da gente também, né? Meus amados e queridos irmãos, no tempo dos juízes, quando eles julgavam, lá em Belém de Judá tinha esta família, o chefe Elimeleque, a sua esposa Noemi e os seus filhos. Eles ouviam falar que ia chegar uma crise, uma fome, ou até já estava chegando, quando esse homem, amados irmãos, levantou a sua família para fugir da fome. E o que Deus colocou no meu coração a respeito, irmãos, fugir da luta, fugir muitas vezes da dificuldade, se torna um transtorno para a nossa vida. E os irmãos sabem disso. Meus amados e queridos irmãos, e aquele homem levantou com a sua família, deixou as suas terras, deixou a sua parentela, deixou o povo de Deus lá em Belém, e foi habitar no meio de um povo rejeitado por Deus. Muitas vezes, amados irmãos, nós que somos crentes em Jesus, não estou falando de pastores, de obreiros, eu estou falando da igreja, porque isso muitas vezes acontece no meio dos obreiros, acontece no meio das famílias, crentes que servem a Deus. Penso, quando leio esse texto, que Elimeleque, quando ouviu falar que ia chegar a fome, quem sabe, meus amados irmãos, ele disse para a sua companheira: não podemos ficar aqui. Se ficarmos aqui, vamos morrer de fome. Vamos dar um jeito na nossa vida, porque nós não podemos ficar aqui. Quem sabe nem pediu a direção de Deus. Quem sabe nem orou e pediu se Deus consentia, se ia abençoar ou não. E ele partiu com a sua família, levando tudo quanto tinha,
e abandonando tudo quanto Deus já tinha lhe dado. As terras, quem sabe os seus sítios, e foram. E chegando neste lugar, amados irmãos, lá no meio dos Moabitas, quando eu escuto o pastor Levi falar a respeito dos Moabitas, eu a lembro de Ruth. Eu a lembro. É um perigo, amados irmãos. Deixar o nosso lugar e ir habitar no meio dos Moabitas. Foi o que esta família fez. Chegando lá, não sei quanto tempo demorou, Elimeleque faleceu. Sei lá por quê. Só penso que ele não esperou o Deus da vitória na prova que estava chegando. E não era só para ele, era para toda a nação de Israel que estava ali em Belém de Judá. E ele levanta com a sua mudança e vai embora. E chegando logo lá depois, morreu. Mas a mulher ficou consolada ainda. Meu marido morreu, mas eu tenho 2 filhos. Né, pastor Jonas? Isso ajuda muito, principalmente a viúva. Num lugar desconhecido, sem parente, sem terra para plantar e colher. Então a dificuldade não estava só lá em Belém de Judá, meus amados irmãos. Também estava lá no meio dos Moabitas. O que eu aprendo é que, nesta hora, irmãos amados, não devemos fugir da luta, porque nós não somos nada. Pensamos uma coisa e Deus age de outra maneira, e às vezes nos cobra seriamente. Quando eu estava ali na fazenda, vizinho de Rinópolis, há quase 38 anos, isso foi em 81, a situação ficou tão difícil, e eu não estava mal, irmãos, eu não estava mal, mas eu pensei como Elimeleque pensou. Só que eu fiquei 4 meses orando e pedindo a Deus: Senhor, eu vou? Para onde eu vou? E aí chegou um dia que a minha esposa, para me ajudar, irmão, tinha que pegar criança, porque ela me ajudava trabalhando, e foi cortado o serviço de um adolescente, do Valdir, que tinha 14 anos, e ela que trabalhava junto comigo. A fazenda cortou e ficou só os homens trabalhando. E ela, para me ajudar, irmãos, ela ia para os sítios trabalhar como boia fria. Tinha que levar a criança, tinha que levar a ferramenta, tinha que levar água, tinha que levar comida para o dia inteiro. Então veja que não era fácil. Quando eu chegava às 6 horas do serviço, às vezes ela nem tinha chegado ainda, irmãos. E aquilo foi me dando uma agonia, uma preocupação. E eu perguntava: Senhor, o que eu faço? O que eu faço, Senhor? Mas nós tínhamos esquecido de uma profecia, de que Deus tinha levantado o irmão lá no meio do cafezal, porque todo sábado nós ia para o meio do cafezal, às 10 horas da noite, orava até quando o sol saía. E era 3 horas da madrugada, quando Deus levantou o irmão e começou a andar no meio do povo, que nós às vezes estávamos lá em 15, 20, 25, 30 pessoas, tudo homem, orando. E aí, eu era 3 para 4 anos de crente, eu não tinha muita experiência, mas eu vi que o silêncio da oração foi, e eu escutava quando os irmãos falavam assim, ó: fala, Deus. Senhor, pode falar. Fala, Senhor. E porque eu sempre gostei de orar em voz, né? Parei também, fiquei ouvindo. Aí aquele irmão, ele era um professor de português e matemática, está lá até hoje. Quem sabe, irmão Tarcísio, quem sabe tem alguém aqui que conhece ele. Quem era de Tupã lá, né? Sempre ele estava por ali. E aí ele falou assim: Laércio vai para uma cidade, Hermínio também, Armando fica. Parou, voltou a ajoelhar lá na terra, começou a orar. E só foi isso. E esse aperto, pastor Joel, veio para a minha família.
E eu entendo que justamente para se cumprir essa profecia, as coisas apertou de um jeito que eu falei, não dá mais para ficar aqui. Minha esposa chegou cansada, lameada de poeira, e de lutar com as crianças, e de vir de longe, nos sítios. Eu falei, Rosana, vamos embora da cidade, vamos embora da fazenda. Ela falou, vamos. E ela é difícil de concordar as coisas, irmão. Você tem que adular, você tem que carinhar, você tem que mostrar, você tem que detalhar para ela decidir. Mas quando eu falei, vamos embora da fazenda, ela falou, vamos. Eu falei, vamos para Limeira, ela falou, vamos. E aí, irmãos, eu tinha um carro para vender, eu não estava mal de situação, eu tinha um terreno, tinha meio terreno, tinha um carro, e eu tinha que vender, porque dinheiro não tinha. E ficamos orando, quando Deus falou, é agora. Vai porque eu serei contigo, aleluia. E aí, dia 21 de abril de 81, 6 horas da manhã, eu estava descendo aqui com a minha mudança. Nós viemos para trabalhar na usina Iracema, que na época era quase uma das melhores empresas aqui. Quem já lembra disso? E eu falei, nós vai para lá e vamos trabalhar na usina Iracema. O adolescente naquela época ganhava meio salário e nós vamos se virar muito bem. Deus não deixou eu trabalhar na usina Iracema em nem lugar nenhum na roça, nem um dia, pastor Joel. Chegamos aqui, a minha esposa entrou como empregada da dona do Bazar 13, ali descendo essa rua aí. E o Valdir, Deus colocou, parece que uns 15 dias, quando o senhor era gerente aqui lembra? Empresa de ônibus. Só que, eu não sei quem foi lá, mandou ele carpir grama nas pedras, chegou em casa e falou, pai, eu não vou nem receber o que eu tenho lá, não vou voltar mais lá. Eu não quero saber mais de carpir, pai. Eu quase morri na roça, agora eu vim aqui para carpir em cima de pedra. Foi até eu que fui lá pegar os dias dele, porque ele não quis ir mais lá. Aí Deus colocou ele nessa oficina de escapamento, que é do irmão da Donizete, que hoje ela está ali em frente ao Walmart, só que por lá de cá do anel viário. E Deus me colocou dentro da Freios Vargas. Fiquei lá, trabalhando, feliz, alegre, servindo a Deus, até que eu aposentei. 8 meses depois, esse irmão Hermino, que me ganhou para Jesus através de um convite, veio para Campinas, entrou como funcionário na Ford em Campinas. E o Armando está lá até hoje, irmão, é meu irmão. Está lá até hoje, lá em Rinópolis, é evangelista. Então cumpriu literalmente. E Deus abençoa meu irmão lá, como Ele tem nos abençoado nós aqui. Tem sítio, tem trator, tem carro de passeio, tem casa de aluguel, mas Deus sustentou ele lá. Está lá até hoje. Então, meus amados irmãos, eu fico olhando para a minha vida e para a vida de Elimeleque. A Bíblia não diz que ele pediu a Deus a direção. E muitas vezes isso acontece conosco, meus amados irmãos. Irmãos, hoje é um culto de conselho. Fala primeiro com Deus, posso, Senhor, ou não? Ainda que demore um pouco. Esse irmão Hermínio muitas vezes falava, irmão Laércio, a igreja te ama tanto. Deus não quer que o senhor vá embora. Eu falei, se ele não quiser, ele não vai falar, e eu não vou. Mas se for a vontade de Deus, Ele vai revelar, Ele vai falar, e eu irei. De repente, Deus abriu as portas, irmãos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Estou me referindo a isto, porque o que Elimeleque fez, eu fiz também. Só que ele fez de maneira que não podemos entender como foi, mas eu acredito, irmão, primeiro, que ele levou a sua família no meio de um povo que não era o povo de Deus. E os seus filhos tomaram mulheres moabitas e era contra a vontade de Deus. Olha aí. Só que do outro lado, irmãos, eu fico pensando que Noemi, ela sofreu e sofreu muito, mas não desviou dos caminhos do Senhor. Perseverou e ganhou uma das suas noras que ela nem imaginava.
Quando agora os filhos morreram, ficou essas mulheres desamparadas, sem os maridos, Noemi, vou voltar para Belém de Judá. E aí reuniram as três ali, tiveram uma conversa, choraram, começaram a caminhar as três juntos. Eu não sei se viajou o dia inteiro, se viajou até meio-dia, quantas horas foi. Ela parou de novo e fez outra reunião. E disse: minhas filhas, volta para a sua família, para o seu povo, para os seus deuses. E aí Orfa, choraram novamente, abraçaram Orfa, beijou a sua sogra e voltou. E quando Noemi disse: Ruth, pode voltar, acompanhe a sua cunhada, ela disse: não insista comigo a esse respeito, porque aonde você foi eu vou. Aonde você pousar, eu pousarei também. Aonde você morrer, eu morrerei. O seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Irmãos, eu paro nesse texto sagrado da palavra de Deus e fico meditando a perseverança de um crente nos conselhos de Deus. Na sua fé, na sua postura, no seu comprar, no seu pagar, no seu viver entre os estranhos, muitas vezes. Noemi podia, né? Fazer o que quisesse no meio de um povo estranho, um povo incrédulo, um povo rejeitado por Deus, muitas vezes. E o povo ia apoiar ela, porque eles eram daquela medida também. Mas ela perseverou, meus amados irmãos. Minhas irmãs queridas de Jesus, ela perseverou. Ela não redou o seu pé da presença de Deus. E é tanto que chegou a ponto de Ruth dizer para ela: ó, minha sogra, aonde você foi eu vou. Aonde você pousar eu pouso. Aonde você morrer eu morrerei. Aonde eu serei sepultada lá. Mas não insista para que eu deixe de seguir-te, de caminhar contigo, de ser a tua companheira. E aí Ruth falou: muito bem, né? Louvado seja o nome do Senhor, amados irmãos. Eu penso muito, amados, com respeito à obediência à palavra do Senhor. Fugir de Deus é prejuízo. Fugir da prova de Deus nas nossas vidas não compensa. Agora, quando fugimos de outra maneira e não é contra a vontade de Deus, Deus nos cuida, Deus está de olho em nós, Deus nos dá vitória, Deus nos dirige, Deus nos guarda. Isso aconteceu com Moisés. Quando Moisés, amados, foi ameaçado por Faraó e Faraó ia matar ele, fugiu do Faraó, não fugiu de Deus, não fugiu da prova. Ele fugiu para não ser morto pelo rei Faraó. Foi para Midian, ficou lá 40 anos. Quando, findando 40 anos, Deus fala com Moisés, lá no monte, no meio da salsa, das sarças ardentes, das sarças que você via o fogo, mas elas não consumiam. Quando Moisés ouviu, falou: vou ver aquele negócio. Homem corajoso. Se fosse eu, quem sabe, corria, né? Isso é uma assombração. Não, ele, vou lá ver. Quando ele se aproximou, ele ouviu a voz de Deus: Moisés, aleluia, tira os sapatos dos pés, tira as suas sandálias dos pés. Eu fico imaginando, pastor João, quem sabe ele ainda estava usando uma sandália que tinha trazido do Egito. Eu imagino isso. É um meio de eu pensar. E Deus não aceita que nós usamos coisa do Egito. Saímos do Egito, deixamos tudo lá. Mas Moisés, quem sabe com a sandália que veio do Egito. E aí Deus falou assim: Moisés, tira a sandália dos teus pés. Você pode vir, mas sem elas. E aí Deus preparou, Moisés levantou para tirar o seu povo do Egito e levar a terra de Canaã. Mas lá no finalzinho, quase chegando à beira do Jordão, Moisés desobedeceu a Deus e perdeu o direito de entrar com o povo. Ele não perdeu a sua salvação, não, mas perdeu o direito de entrar com o povo. Por quê?
quando o povo clamava por água, Deus falou assim: a rocha, fala com a rocha. E ele feriu a rocha, amados irmãos, 2 vezes, e a água jorrou, mas Deus reprovou ele. Por quê? Porque a rocha que estava lá, para jorrar água para o povo, milagrosamente como ele faz, era Cristo. Então ele feriu Cristo por 2 vezes, por causa do nervoso, por causa da preocupação com o povo que ele estava conduzindo, por causa da perseguição, por causa do ódio. Eu peço muito a Deus paciência, pastor Jurandir, porque lidar com o povo não é fácil, não. Não é fácil. Pode a coisa estar 1000 maravilhas agora, daí 5 minutos as coisas mudam. E eu sempre falo: Senhor, eu quero paciência do Senhor. Eu quero paciência de Ti, Senhor. Não quero só a minha, porque eu sou paciente. Às vezes minhas filhas falam: pai, eu queria ser como você. Não sou. Falei: mas não é que eu sou, é que Deus me fez assim. É de Deus esse negócio. É dado de Deus para a minha vida. Paciência, como lutar, como conseguir, como tolerar as coisas, irmãos. É paciência de Deus. Às vezes o irmão chega e fala assim: pastor, o senhor ficou quieto. Aquele camarada, o senhor está aqui para mandar? Eu falei: não estou aqui para mandar. Eu não estou aqui para mandar em ninguém. Eu estou aqui para aconselhar e que nós juntos caminhamos junto para as mansões celestial. Eu não vim aqui para mandar em ninguém, não. Às vezes eu falo isso, dependendo da situação, já falei, e se for necessário eu falo de novo. Eu estou aqui para nós juntos caminhar até chegar aquele dia em que Cristo, com alarido, toque de trombeta, há de arrebatar a sua igreja. Aleluia! Mas às vezes precisa paciência de Deus. Não é muito fácil. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, indo lá por o verso 19, ela e Ruth chegou lá em Belém. E quando ela entra na cidade, comoveram o povo. Qual é a sua ideia, pastor Bruno, a respeito disso, pastor Bruno, pastor Jonas? Ela chegou tão maltratada, tão judiada, que o povo se comoveu por ver ela. E eles, entre eles, diziam assim: essa não é a Noemi? Não é a Noemi? E ela disse: não me chama Noemi, por favor, me chama de Mara, porque grandes amarguras eu passei. Mas muitas vezes nós buscamos essas amarguras, nós buscamos para nós mesmos, amados irmãos, por falta de vigiar, de orar, de pedir a graça, a misericórdia de Deus. Ela disse: eu parti daqui carregada, eu fui lotada, quem sabe jumentos carregando carro de boi, ou sei lá, levando a mudança e tudo quanto tinha. Mas quando ela voltou, quem sabe, ela só tinha a roupa que estava no corpo e judiada. E aí ela entendeu o porquê, irmãos. Porém ela lhes disse, o verso 20: não me chames Noemi, chama-me de Mara, porque grande amargura me tenho dado o Todo-Poderoso. Ela entendeu isso, irmão. Talvez ela não era culpada, porque o marido que manda, né? Foi ele que ribou a mudança, e muitas vezes ela nem queria, mas para obedecer o marido foi. Irmãos amados, você é o cabeça da casa, mas o seu cabeça é Jesus. É Deus. Não faça qualquer coisa sem primeiro não consultar ao Senhor, para que você não venha quebrar a cara, como aconteceu com Elimeleque. Aí o verso 21 diz assim: cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois me chama Noemi? Pois o Senhor testificou contra mim. Olha, irmãos. E o Todo-Poderoso me tem
afligido tanto. Se eles tivessem ficado em Belém de Judá, a Bíblia não fala que em Belém de Judá morreram todo mundo. Não. Eles souberam lá nos campos de Moabe que Deus tinha abrido a janela do céu e tinha dado pão para o povo lá em Belém de Judá. Até porque Belém de Judá é a casa do pão. Mas eles saíram da casa do pão para ir numa família, ou seja, num povo amaldiçoado por Deus. Não podia. Está vendo? Até a 4ª geração não podia entrar na casa de Deus, porque era uma proibição de Deus. Mas isso aconteceu. Vocês já lembram quando Jonas fugiu de Deus, irmãos? Deus falou, vai para Nínive. Ele falou, vou nada. Eu vou para Tarso. Desceu em Jope, um navio estava lá. Ele desceu para dentro do navio. Mais tarde ele desceu para o porão e foi só descendo. De repente Deus falou, pera lá. Olha o prejuízo que Jonas deu para aquela navegação, irmãos. Eles jogavam tudo no mar para não perecer, para o navio não afundar, mas a coisa ia ficando cada vez pior. Aí, desce lá um tripulante do navio, um chefe, e ele estava dormindo, roncando. Eu acredito que aquele chegou lá e chutou ele. Ô, dormente, o que está fazendo aqui? Que povo é o seu? Por que você está aqui? Ele foi sincero, irmão, ele contou tudo. De acordo com como Deus tinha falado. E aí ele falou, a culpa é eu. Me joga no mar e vocês estão livres de perecer. Ainda aqueles homens oraram a Deus, irmão, para fazer isto. E aí, quando Jonas caiu nas águas, Deus já tinha preparado um tamanho de uma baleia lá. Tem gente que fala que não é baleia, mas Mateus diz que é. O Evangelho de São Mateus diz que é baleia. Então eu posso dizer que é baleia. Engoliu Jonas. E ó, 3 dias nadando. E Jonas se sentiu lá no inferno. Porque ele disse que lá do inferno clamei e Deus me ouviu. Deus sempre ouve o nosso clamor, amados irmãos. Não faça sem orar. Pede ao Senhor direção das coisas. Você vai pedir a sua conta da empresa? Cuidado. Está escutando da crise que vem vindo aí? Ora a Deus. Você quer fazer uma mudança para outro estado? Ora a Deus. Pede direção do Senhor e Ele vai fazer o que é certo para a sua vida. Ele está atento à sua oração para responder de acordo com a sua própria vontade e não a nossa. Meus amados e queridos irmãos, isso é muito sério. Porque nós não estamos caminhando, irmãos, numa vida terrena, não. Nós estamos caminhando numa vida espiritual. A nossa vida terrena, é claro que temos que participar também, mas a espiritual é muito mais interessante, muito mais séria, muito mais conveniente para nossas vidas. Aleluia! Por que Paulo sofreu tanto, irmãos? Paulo, o apóstolo, ele fugiu de Deus? O apóstolo Paulo pode ler em Gálatas capítulo 1, verso 15, que Deus separou ele para a sua obra no ventre da sua mãe. Só que eu acredito que Paulo veio para o Senhor, que ele já tinha seus 35 a 40 anos, formado, doutor da lei, estudou aos pés de Gamaliel. Eu nada, irmãos. Nós não somos nada se Cristo não for conosco. E aí, Jesus falou um dia, chegou o dia. Ele adquiriu carta para ir prender os crentes que estavam lá em Damasco. E aí, quando ele chega perto de Damasco, pleno meio-dia,
Jesus cerca ela. Um clarão, ele caiu. O povo fala que ele caiu do cavalo, não sei. Era o transporte da época. Mas a Bíblia não diz. Fala que ele caiu por terra. E aí ele ouviu uma voz que ele conheceu muito bem, porque eu acredito que Paulo viu os discursos, os milagres que Jesus tinha operado lá no meio daquele povo. Ele ouviu dizer assim: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo, por que me persegue? O que eu te fiz? Eu te escolhi quando você ainda estava no ventre, Paulo. Não sei se Jesus falou isso, mas podemos imaginar. Porque ele disse assim: Senhor, o que eu devo fazer? Entra na cidade, lá vai ter alguém que vai te falar o que você deve fazer. E a Bíblia diz que ele entrou, e quando ele entrou, foi lá na casa de Simão, na rua chamada direita. E aí, Deus vai lá onde está Ananias e disse assim: Ananias, Saulo está lá, vai lá, ora por ele. Senhor, mas eu já ouvi muito a respeito desse homem. O Senhor me manda, vai. Para mim é um vaso escolhido, e eu vou mostrar para ele quanto ele deve sofrer. Por quê, irmãos? Porque desobedeceu a ordem de Deus. É o perigo quando o crente tem uma chamada e não assume a chamada que recebeu do Senhor. Então, meus amados irmãos, fique na presença de Deus. O meu tempo está findando. Fique na presença de Deus. Aconteça o que acontecer. Estão falando de crise, mas o nosso Deus é aquele que provê todas as coisas. Não desanime, não. Antes da terceira guerra mundial, e eu acredito que Jesus vem buscar a sua igreja, e é o que estão falando todos os dias. Pensando em terceira guerra mundial, e parece que não está longe, irmãos. Parece que as coisas estão para acontecer, e eu digo, lá na igreja, lá na minha casa, antes de acontecer a terceira guerra mundial, o Senhor Jesus vai se manifestar para buscar a sua igreja. O que temos fica tudo aí, irmãos. O que nós vamos levar é o fruto que temos praticado sobre a obra de Deus. É a fé, é a esperança viva. Não abaixe a cabeça. Deus quer que você esteja, olhando para Ele, o autor e consumador da fé. Deus é capaz de te colocar onde você nem espera. Deus é capaz de te colocar você aonde você nunca imaginou. Antes do arrebatamento ainda. Glória a Jesus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja e que possamos entender a palavra do Senhor. E depois, pela crença, pelo crédito que Ruth alcançou através do testemunho de Noemi, ela faz parte da genealogia de Jesus. Olha, irmão, que coisa linda. Por quê? Porque ela não desistiu. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Aconteça o que acontecer, não diga mais comigo, porque eu não te deixarei. E agora nós vamos deixar Jesus? De jeito nenhum. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe o seu povo. Ele está de olho em você, irmãos. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Você pode durar 100 anos, o Senhor Jesus está contigo todos os dias. Ele não é que nem eu que falo, olha, amanhã eu vou lá, mas atrapalhou, não deu. O Senhor Jesus, se Ele te prometeu, Ele cumpre com a sua palavra. Tem alguém que quer receber a oração da libertação, da enfermidade, quer ficar curado? Vem aqui, eu quero orar por você. Quando eu cheguei no Novo Horizonte, pastor Jonas, tinha um menino lá, fazia 6, já tinha entrado para 7 anos, 3 tumores de câncer. Eu não sei se vocês conhecem, ele chama Magdiel, ele canta com os jovens. Filho da irmã Edna. Tem uma menina que canta muito bonito, chama Débora, quem sabe, alguém conhece aqui? Conhecê-lo? Cheguei lá, eu cooperava aqui na sede, amanhã é o meu dia, mas naquele tempo era sexta-feira, era terça-feira. E a mãe dele chegou e falou assim, pastor,
o senhor pode me levar no Boldrin amanhã? Eu falei, não, irmão. Eu tinha levado minha esposa para o ensaio, já eram umas 8h30, quando ela me falou. Eu falei, não posso, eu tenho compromisso na sede amanhã, lá na recepção. Se a senhora tivesse me falado ontem, eu ligava para um companheiro, ele ia lá, assumia e eu podia. Mas agora, 8h30, não posso. Tá bom. Falei, por que a senhora vai lá no Boldrin? Lá é lugar de canceroso. Ele falou, o senhor não sabe? Eu falei, não, estou por fora. O que está acontecendo? Ela falou, o Magdiel está com câncer faz 6 anos. Aí ela falou assim, ô filho, vem cá. Aí ele veio e ergueu a camisa. Pastor Jonas, parecia uma lixia madura. Todo mundo aqui conhece o que é a lixia, né? Aquela frutinha quando madura fica vermelhinha, espinhudinha. Estava daquele jeito. Ela falou assim, pastor, ele tem 3 tumores aí. Mas me caiu uma penalidade, irmão. Por causa do menino, eu fiquei morrendo de dó dele. Eu falei, Magdiel, vem cá. Aí ele veio. Nós estávamos debaixo do portão, da entrada do... Eu falei, Magdiel, você acredita que Jesus pode te curar agora? Ele falou, sim, eu acredito. O irmão Marcos, aquele que morava no fundo da igreja, que está hoje lá em Água Espraiada, ele está lá? Irmão Marcos? Pastor Marcos? Falei, pastor Marcos, vem aqui, vamos orar por esse menino, ele está canceroso. Aí ele veio lá, nós colocamos a mão. O irmão Marcos é aquela pessoa que você não podia nem sorrir para ele. Ficou lá uns 2 anos, não criou amizade nem comigo, pastor Jonas. Mas eu chamei ele veio, né? Nós colocamos a mão. Oramos e repreendi aquele câncer. Depois eu disse assim, Magdiel, amanhã quando você chegar no Boldrin, você vai surpreender os seus médicos que cuidam de você. Ele disse, amém. Quando chegou no culto de quarta-feira, estava ele, a mãe, a irmã, e eu falei assim, Magdiel, vem cá. Ele era desse tamanho, 13 anos, irmão, desse tamanho assim, magrinho. Eu falei, daí, ele falou assim, pastor, aquilo que o senhor falou, aconteceu. Os médicos não sabem, nenhum deles, passa por 6 médicos quando ele vai lá, nenhum deles achou o tumor. Não tem mais nenhum tumor. E eles me perguntou o que aconteceu. Não sei se eles testemunhou, não sei, eles não falaram. Já vai fazer 5 anos, irmão. Agora ele vai lá uma vez por ano. E os médicos falam assim, Magdiel, você vem aqui para nós te ver, porque doença você não tem, câncer você não tem mais. Ele está um moção, assim, quase do tamanho aqui do irmão Rodrigo. Bonito. Quem estava lá no culto de jovem viu ele cantar um hino e tocar violão. Não sei se alguém que está aqui viu ele cantando lá. Aquele moço bonito, saudável, tranquilo. Você está enfermo, quer ser curado? Não é eu que curo, não, eu não sou curador, mas o Senhor Jesus, Ele cura. Não tem? Eu vou orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu peço a Tua bênção sobre a Tua igreja neste lugar. Agora, neste momento, Senhor, visita, põe as Tuas mãos, cura. Papai, para que eles determine e testemunhe, Senhor, para a glória do Seu nome. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor. Sentar um instante. É isto que Jesus faz. Quando entendemos a sua voz e nos colocamos no centro da vontade de Deus, Ele vela pela sua palavra para poder cumprir. Aleluia. Mas quando fugimos da sua direção, Ele não tem compromisso com quem foge. Ele tem compromisso com quem obedece e está no centro da vontade do Senhor. Portanto, ser dirigido pelo Senhor é a razão da vitória, a razão da orientação do Senhor. Mas nessa noite eu quero perguntar, tem alguém, além do que o pastor já orou, quero perguntar se tem alguém que precisa de um direcionamento de Deus. Alguém que precisa se reorganizar com Deus. Tem alguém que precisa que o Senhor direcione os seus passos, a sua vida, ou alguém que precisa de um reencontro com o Senhor, quer restabelecer a comunhão com o Senhor Jesus, tem a oportunidade nessa noite. Tem alguém quer reencontrar com o Senhor Jesus, reorganizar a sua vida, a palavra fora ministrada. A escolha precipitada
leva a resultados, às vezes, decepcionantes. Mas a escolha orientada pelo Senhor leva a verdades e a situações importantes diante do Senhor. Então, o segredo é consultar o Senhor, primeiramente, acima de tudo. E o resultado está aí, conforme é testemunhado pelo nosso irmão, e esta palavra é verdadeira e é fiel. Não tem ninguém que nessa noite quer restabelecer a comunhão com Deus? Tem oportunidade. Temos ainda alguns minutos. Se não tem, que o Senhor possa conceder uma outra oportunidade. Portanto, a partir de amanhã, temos aí o 9º encontro de casais. Pastor Rogério quer comentar alguma coisa? Alguma orientação? E ali está, alguns tijolos fora do lugar. Agora, para que o executor coloque na posição certa, é preciso trazer os tijolos. Jesus vai estar aqui, os agentes vão estar aí, né? Se tem algum tijolo lá fora do lugar, traga para cá. Vamos acertar aí a vida conjugal, ou estabelecer, melhorar. Se está em ordem, ele tira aquele reboco, passa aí uma argamassa nova, uma pintura nova, e resultado vai ser uma visão nova, uma dimensão nova. Enfim, o Senhor está aqui para abençoar. Então, de amanhã até domingo, é a celebração desse encontro, a ministração desse encontro, e a honra e a glória ao Senhor Jesus, que com certeza estará aqui para abençoar cada casal, cada família, para que em tudo seja engrandecido o nome do Senhor. Os preletores é o pastor Levi, pastor Jonas, e o pastor, ali me foge o nome, que não dá para ler daqui, Alain Custódio, ali está para ministrar aqui esses 3 servos do Senhor, de 7 a 11, aquele trabalho. E no sábado tem aquele jantar, conforme os convites distribuídos, todos são convidados em nome de Jesus. Ficamos de pé, agradecemos cada congregação, cada obreiro, cada irmão que esteve conosco, os irmãos de Cordeirópolis, juntamente com o nosso pastor Joel lá de Iracemápolis, todos abençoados em nome de Jesus. Orando, o pastor Joel nos abençoando, o pastor Levi está em viagem pelo trabalho da igreja, mas nós estamos aqui diante do Senhor para juntos exaltarmos e agradecermos o nome do Senhor Jesus. Tem aqui também um aviso, um folder, informando que haverá vigília aqui no Templo Sede, no dia 30, sexta-feira, às 22 horas, com a preleção do pastor Jonas, nessa vigília no dia 30. Então, agende aí você para esse compromisso de falar com Deus e levar cada um a bênção para o seu lar, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reina em cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.